Graça, graça e paz do Senhor. Para você que nessa manhã está nos assistindo, que nos prestigia nesse maná diário, antes de mais nada, eu queria pedir um grande favor para você. Se você puder, curte esse vídeo, comenta. E se esse conteúdo ele faz diferença na sua vida. Desafio, não deixe de compartilhar. Bora compartilhar, gente, com pelo menos mais uma pessoa. Sabe que esse pequeno gesto ele vai ajudar demais a gente a alcançar cada vez mais pessoas. Faz com que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Dito isso, queria meditar com você nessa manhã sobre um texto que está no capítulo 3 do Evangelho de João. A gente, nesse capítulo, pode acompanhar bem de pertinho uma conversa entre o nosso Senhor Jesus e Nicodemos, que era um dos principais dos fariseus. E é justamente desse diálogo entre Jesus e Nicodemos que surge uma das declarações mais marcantes da Bíblia, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos de nós temos esse versículo na ponta da língua. E é muito curioso perceber que Jesus ele não dirigiu esse grande ensino às multidões, mas para um único homem na calada da noite. Eu, particularmente, confesso para você que ler esse capítulo 3 de João sempre foi um exercício muito intenso para minha cabeça, porque cada vez que eu leio esse texto, eu tenho que ter um carinho de voltar para cada palavra, sabendo que muita coisa desse diálogo aconteceu num contexto bem diferente do meu, entre dois mestres há cerca de 2000 anos atrás, né? Então, se a gente fosse um pouco mais familiarizado com essas tradições do primeiro século, a linguagem de Jesus ela faria mais sentido. Ela se tornaria também um pouco mais familiar para nós. Mas, como não é o caso, a gente precisa voltar um pouco atrás e entender que Nicodemos, nesse contexto do encontro, ele devia ser um judeu respeitadíssimo, um homem muito rico, um mestre sábio, e talvez a intenção desse homem de encontrar com Jesus era para ter um diálogo enriquecedor a respeito dos assuntos da lei. Mas ele não sabia que naquele momento o inesperado estava prestes a acontecer com ele. Ao ouvir as palavras de Jesus, Nicodemos ele é confrontado com a dura realidade de que nada daquilo que ele possuía, nem a riqueza, nem o conhecimento teológico, nem a sua influência como um dos principais dos fariseus poderia garantir para ele um reino dos céus. E olha que Nicodemos ele falava muito sobre isso, ele devia fazer muitas palestras na sua vida sobre Deus e a vontade de Deus, minha gente. Mas ali, na calada da noite, é o carpinteiro filho de José que diz para ele que ele precisava nascer de novo. Sabe que no contexto da religião judaica, sempre que um gentil, ou seja, um não-judeu, se convertia ao judaísmo, para os mestres judeus, esse novo judeu, esse novo crente ao judaísmo, ele era considerado uma criança recém-nascida. E é justamente assim que eles se referiam a esses novos judeus. E é desse jeito que Jesus reduz Nicodemos a uma criança recém-nascida. E ele diz: Nicodemos, você precisa se tornar um bebezinho impotente, limpo, purificado de toda a impureza do seu coração, moldado segundo toda a sabedoria humana, a promessa do meu Pai de um novo reino. Diz que você precisa passar por águas purificadoras, as águas purificadoras que foram prometidas por Deus em Ezequiel. Nicodemos, você precisa que as minhas águas de vida sejam aspergidas sobre você e que o meu Espírito habite dentro de você.
tudo aquilo que até hoje, Nicodemos, você afirmou que conhecia a respeito de Deus, precisa ser lavado para longe do seu coração. Saiba que a condenação não está longe de você, e para que do alto os céus fechados se abram sobre a sua vida e você com o rosto descoberto finalmente contemple o reino de Deus do qual você tanto fala, o Filho de Deus vai ser levantado no madeiro, assim como a serpente foi levantada no deserto, quando os hebreus estavam morrendo aos montes por causa da sua rebeldia. É tudo isso que Jesus fala para ele nesse discurso. E se Nicodemos, naquele primeiro século, naquele século primitivo, recebeu palavras tão confrontadoras de Jesus, queridos, o que é que eu e você podemos esperar no século da tecnologia, que deixou o conhecimento humano a um clique de distância do nosso dedo? A gente é a geração de saber, mas de que fonte é que eu e você temos bebido? É dos pastores, professores, preletores, políticos, dos youtubers? Quanta informação a gente consome todo santo dia! Mas pode ser que a gente esteja como Nicodemos, com a cabeça cheia e com o coração vazio. Talvez sobrem palavras nos nossos lábios, mas o nosso coração continua seco e carente das águas de Deus. A promessa de Deus para o seu povo continua sendo a mesma. Ele vai aspergir água pura sobre nós e a gente vai ser purificado. É o próprio Deus que nos purifica das nossas impurezas e dos nossos ídolos. A obra que ele começou na criação e que se consumou naquela cruz do Calvário continua operando dentro de mim e de você. Em Ezequiel, o Senhor nos promete um novo coração e o Espírito que nos faria caminhar segundo a vontade de Deus. É disso que a gente precisa tomar posse, irmãos. Da promessa de um coração completamente regenerado, que despreza completamente as coisas do mundo para poder alcançar as bênçãos da eternidade em Jesus, já nesse tempo de vida terrena. Avalie o seu coração, avalie a sua mente nesse dia. Todos os dias que a gente acorda com vida são um convite do Senhor para que a gente retorne para os caminhos de vida, para os caminhos de bem, para os caminhos de justiça. Como é que está o seu coração? Talvez você já seja um cristão que há muito tempo frequenta a igreja, talvez você seja um líder cristão, talvez você que me assiste aí tem já 40, 50 anos que caminha segundo os preceitos bíblicos e religiosos. Mas como é que está o seu coração? Não é tarde demais para que você, que está com a cabeça cheia de conhecimento, encontre a vida de Deus atuando por meio do seu coração. As duas coisas, elas precisam caminhar juntas. Vida de Deus acontece com uma mente cheia de conhecimento de Deus e um coração cheio de fogo do Espírito. Talvez você precise nascer de novo, mesmo estando há tanto tempo caminhando no sistema religioso. Hoje fica aqui esse convite. Peça ao Senhor, ore a Deus, para que esse encontro, talvez na calada da noite, aconteça também para você. Que Deus abençoe muito a sua vida, muito esse caminhar, e que seja o próprio Espírito de Deus a invadir o teu coração nesse dia, enchendo você de vida e de alegria desse encontro. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.